Olá, seja bem-vindo ao último episódio dessa temporada de podcasts com artistas aqui da região de Governador Valadares. O meu nome é Kessia Nai, esse é o podcast Contando Cores, o podcast que existe para falar com artistas, as pessoas que trabalham com artesanato, e nós estamos aqui para falar mais de arte, quem faz arte. Para você que quer viver de arte ou que quer ter como uma renda complementar na sua vida, e também para você que não tem intenção de trabalhar com arte, mas que é um admirador de arte e gosta de saber mais sobre artesanato e esses campos artísticos. Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal. Se estiver no Spotify, siga a nossa página e aproveite para ir lá no contandocores.com para ver o post desse episódio lá no blog e conferir todas as imagens, que pelo Spotify você está escutando, mas não está vendo as imagens, o que nós vamos mostrar aqui. Mas lá no blog você vai encontrar. E siga @KessiaNai para acompanhar no Instagram mais novidades sobre o podcast. Bom, gente, eu estou aqui com dois artistas, uma artesã maravilhosos, e nós estamos aqui para conhecer mais o trabalho de vocês, Então, só para começar, eu queria pedir só que vocês se apresentassem mesmo. Posso começar com você? Sim, eu sou a Aline Ribeiro, sou designer gráfico, artesã, amante das artes, eu costumo, eu tento voltar ao meu lado do design com o lado da cultura, da arte, a própria arte, o artesanato e até mesmo a questão da evangelização. Eu acho que o campo do design, ele abrange, vários campos. E não é diferente com a arte que até eu trouxe aqui. Perfeito. Marcos? Eu sou Marcos de Paula, paulistano e agora residente em Valadares. Amo essa cidade e os temas das minhas pinturas são muito voltados para a cidade. Em 2 momentos, a convite da Secretaria de Cultura, pintei os pontos turísticos da cidade quando a cidade completou 80 anos e na ocasião da tragédia ambiental lá de Mariana, que afetou a cidade, também foi registrada. Sim. Então, o meu envolvimento com a arte é por conta do momento. A arte é o momento, quando nós sentimos inspirados pelo momento, então a gente coloca na tela, com o pincel, a tinta, e agora a gente tenta expressar o que a gente sente através da pintura. Perfeito. E, gente, tem algo interessante acontecendo aqui, que você trouxe essa questão da cidade. E a Aline, ela produz muitos materiais relacionados à cidade. Então, para quem não sabe, nós estamos falando, eu não sei de onde você está escutando, mas nós estamos falando de Governador Valadares. É uma cidade de interior de Minas Gerais. E nós temos aqui esses 2 artistas que produzem muito relacionado à temática da cidade, Então, acho que a gente vai até poder conhecer um pouco melhor de Valadares, relacionados aí com as histórias que acontecem aqui, que estão nas artes de vocês, tá? Relacionado ao turismo também, as dificuldades também que acontecem aqui. Então, para começar, Aline, você pode falar um pouco para a gente sobre com que você trabalha relacionado à cidade, que você tem aí vários materiais que se relacionam com esse tema, e como que você iniciou nessa área do artesanato? Eu morei fora e depois eu volto para Valadares, sou valadarense, e aí eu volto para a cidade e já venho com o desejo de fazer design gráfico. Porque eu sempre trabalhei nessa área de design. Mas nunca formei, Aí eu volto para a cidade e começo a fazer o curso de design gráfico. E terminando o curso, eu já comecei a trabalhar com sublimação, que é a técnica da impressão. Quando termino a universidade, e aí eu olho e falei assim, mas eu posso
trazer minha arte para, né, com lembranças de Valadares. E foi isso. Eu fiz desenhos, né? Essa ilustração aqui é toda de desenho, então tem Ibituruna, a Catedral, a Açucareira, o próprio Voo Livre, né? O trenzinho que era que tem, né, na pracinha lá da estação. Que foi o primeiro. Você fez todo esse desenho? Todos esses desenhos, né? Eu desenhei e trouxe para a técnica de impressão, que é a sublimação. Aí eu reproduzo nas peças, que são canecas, camisas, né? Tem o porta-caneca. Além de imã de geladeira, né? Que tem também. E aí eu fui eu fui me apaixonando mais, né? Eu fui, como se diz, trazendo mais o meu lado valadarense, minha paixão, que era o design, com a cidade. E eu fui olhando mais para a cidade. Trouxe também em madeira, isso aqui é uma tábua de carne, né, de churrasco, onde tem a silhueta trouxe a silhueta da Ibituruna, né, esses quadros que tem os dizeres mineiros, né, o nosso dizer popular. Recentemente fiz uma revista de passatempos, onde tem a história de Valadares e tem também atividades que tem numa revista de passatempos, só que a pessoa começa a estudar a cidade de Governador Valadares na revista. E aí você fez essa revista, toda a parte do design, todo o projeto dela? Todo o projeto dela. Fui a campo, todas essas placas, por exemplo, aqui, eu fui lá, tirei foto de todas as placas que tem nos pontos. Fui lá, redesenhei, tirei foto, fui lá e redesenhei. Peguei as temáticas, pesquisei no site da prefeitura quais são os bairros para montar a palavra cruzada. E a pesquisa. Pesquisa mesmo sobre, né, para achar os 7 erros. Para colorir também. Que legal. Então, assim, é o olhar mesmo para a cidade. E eu já dei curso, né, lá para a Associação Ponto de Artes e Sabores, que tem aqui em Valadares, que eu faço parte da associação. E o processo criativo, que até eu falo assim, gente, vamos trazer Valadares para nossas peças do artesanato, né? E uma coisa que eu falo, esquece buraco, esquece as coisas que normalmente, assim, o que você acha numa cidade? Não tem muito buraco, tem isso. Todas as cidades têm isso. Mas o que tem em Governador Valadares que não tem em outra cidade? Né? Todas as outras cidades, alguma outra cidade tem uma Ibituruna, né? Que é o maior, né, ponto nosso, né? E então é isso, aí eu trago dentro da minha arte, dentro da minha forma de representação, que além da sublimação, mas tem a parte da madeira, né? Vou lá, eu corto ela, assim... Você corta? Eu tenho tico-tico de bancada, tem a lixadeira, e faço aqui a sublimação... Esse aqui é a pirografia, né? Que é a caneta com e essa ponta parte quente. mais escura, é um tipo de queima, alguma coisa assim? Peguei aquele maçarico, né? E fui lá, queimei. Aqui também, ó, essa barra aqui. E isso tudo é pesquisa. Vai pesquisando como que é a técnica. A gente nunca para de estudar, na verdade. Né? O artesanato é isso. É uma junção de técnicas, né? Daria até colocar aqui um bordado na madeira, que dá essa possibilidade. Então, assim, é uma junção de técnicas que a gente... Qual o meu produto? Meu produto é souvenir. Meu produto é lembrança de Governador Valadares. E é nessa busca de trazer... na sublimação, é na madeira, né? É na queima, no pirografia, é na própria peça gráfica, né? Que é uma revista, mas sempre lembrando, fazendo coisas de Governador Valadares. Nossa, muito interessante a força dessa temática que está presente no que você traz, porque são objetos variados, mas a temática ela vai se apresentando de diferentes formas nesses objetos variados. Sim. Isso é realmente, aqui na cidade,
nunca tinha visto alguém que fosse tão focado na temática Governador Valadares, produzindo assim peças tão variadas e diferentes, né? Sim, Achei realmente muito, muito rico, muito interessante esse trabalho. E agora, Marcos, você também tem um trabalho forte aí relacionado à cidade, inclusive. Eu achei super interessante que não foi planejado, né? Ter 2 artistas com essas temáticas fortes relacionadas à cidade. Foi mesmo uma coincidência que acabou acontecendo. Mas conta pra gente um pouco da sua temática e como que você iniciou, como você chegou, né, no seu processo ali, começou na arte e chegou hoje à sua produção atual. A arte está presente na minha vida desde a infância. Né? Aos 9 anos eu ganhei um concurso de desenho sobre o Dia da Ave. Foi o meu primeiro diploma, foi o meu primeiro assim, contato com arte. Foi um concurso no chamado primário. Então, meu pai ele é escultor, né, trabalha com madeira. Tenho tios que pintam, tenho irmãos que pintam. Então, a arte está assim, presente na família. Se diz que está no sangue, né? Então, nós sempre tivemos esse envolvimento com a arte. Isso se tornou assim mais técnico quando eu fui estudar na Unicamp. Eu fui da primeira turma do Instituto de Arte da Unicamp. Estudei com 2 mestres, Álvaro de Bautista, o acadêmico, e Fúvia Gonçalves, a pintura moderna. Até a entrevista que nos antecedeu, eu vi a artista comentando que no meio acadêmico havia aquele conflito entre a arte moderna e a arte popular. Eu me lembrei desse tempo, porque lá no Instituto, né, havia esse conflito. Então a arte sempre esteve presente. Eu pintei um pouco estando em São Paulo, vendi algumas obras em São Paulo, e deixei assim um pouco a área artística e fui para outro segmento, fui para o segmento religioso, né? Fui fazer seminário, fui fazer teologia e fiquei, né, nessa área religiosa durante um bom tempo. Depois entrei na área acadêmica, né? E na área acadêmica eu passei a trabalhar na área de humanas. Mas sempre a arte estava presente, ainda que não intensamente, mas até nos concílios da igreja, que às vezes aconteciam os momentos tensos. Eu também sou caricaturista, então nos momentos tensos do concílio, onde havia reuniões, eu sempre estava fazendo uma charge. Estava lá fazendo desenho. E corria pelos bancos e aquele sorriso discreto para amenizar a tensão, né, dos concílios, das reuniões. Então a arte sempre esteve presente. Aí, estando na universidade, eu fui trabalhar na Faculdade de Arquitetura, Desenho Industrial, Publicidade, Criação. E estando na universidade, estando envolvido com a área religiosa, o Valadares sempre esteve presente no meu coração. Embora paulistano de nascimento... Você não nasceu em Valadares? Não, eu sou paulistano de nascimento, passei minha vida toda em São Paulo, estou em Valadares a partir de janeiro. Janeiro me mudei para cá. Em janeiro? Janeiro agora. Desse ano? Exato, agora. Está completando 3 meses que estou morando em Governador Valadares. Mas você já produzia, assim, relacionado? Esse vínculo, eu tenho vínculo com Valadares desde de 85. A minha esposa, Tânia, é de Valadares. Então, eu vinha para Valadares, na época de férias, os familiares da minha esposa estão aqui. Então, eu tenho esse vínculo com Valadares desde os anos 80. Estando em São Paulo, morando em São Paulo, trabalhando explicado. Em São Paulo. O meu vínculo, então, eu sempre, né, um sonho de consumo era morar em Governador Valadares. Gente, então, eu vinha de férias, incrível. Período escolar, férias escolares, eu vinha para cá. Depois os nossos filhos cresceram aqui em Valadares. Então a minha arte, ela é uma representação dos lugares que nós estivemos, porque as viagens são as memórias pessoais, mas quando você coloca numa tela, numa foto, então você compartilha. Sim. Então, nas minhas viagens, as minhas telas de Valadares, as minhas telas de Vitória ou dos outros lugares que eu viajei, então são formas de perpetuar essas memórias e compartilhar. Por isso que Valadares está sempre presente, porque estando
geograficamente distante, mas eu vivenciava porque a minha família, né, e daí a minha esposa está aqui, então os acontecimentos daqui, eles iam fazendo parte do nosso cotidiano estando distante. Então, quando aconteceu, por exemplo, o rompimento da barragem, então o conflito da água, né, os meus familiares com aquela dificuldade com a água, a cidade vivendo aquele drama, então, estando distante, aquilo acabou sendo também uma forma de nos afetar. Então, todo aquele drama eu coloquei numa forma de protesto contra o que aconteceu, não só como Valadares, mas as cidades que foram afetadas, né, até a Regência. Por isso que naquela série essa série que eu havia produzido, a tragédia ambiental Minas e Espírito Santo, então a primeira tela é a barragem de Fundão, e a última tela é Regência. Então eu pintei 19 telas, uma em homenagem a cada uma das vítimas, porque foram 19 vítimas. Há pouco tempo parece que encontraram mais um corpo, né? Mas na ocasião, né, do rompimento, então foram 19 vítimas. Então eu pintei 19 telas, uma em homenagem a cada uma das vítimas e cada uma das cidades. E esse acervo veio para cá, foi doado, né? Foi feita uma exposição no Centro Cultural Nelson Mandela. Então, eu fiz uma doação para que não caísse no esquecimento. Então, é um legado para gerações futuras o que aconteceu com as cidades que foram danificadas por esse rompimento da barragem e principalmente Valadares. E essa produção, então, a produção da série, ela aconteceu lá em São Paulo? Ela aconteceu em São Paulo. Sim. Né? E depois veio, hoje está aqui. E aí ela veio para Valadares. Foram duas mostras em São Paulo. Né? Foram 2 mostras em São Paulo, mas o lugar dela era aqui. Né? O lugar dela era aqui. Então eu trouxe aqui para Valadares, então foi feita essa exposição e aí eu fiz essa doação para o Centro Cultural e ela permanece, né, em mostra permanente, né? Foi muito interessante ver essa obra porque a gente tem uma obra que é bem crítica, né, a situação que aconteceu, e ela cria uma memória mesmo, para não exatamente o que você trouxe, não cair no esquecimento. E é interessante ter entendido agora essa ligação com Valadares, né? Porque você lá em São Paulo tinha essa ligação, agora fica mais claro. Então você foi por muitos anos um turista de Governador Valadares, praticamente, né? Isso é bem interessante. Só um detalhe que vale a pena lembrar, quando essa série estava em exposição em São Paulo, surgiu a possibilidade de ser vendido esse acervo, mas eu disse, olha, eu não tenho intenção que ele passe a ser um acervo particular e fique uma mostra privada. Meu desejo é que isso seja, quero democratizar essa tragédia e eu quero que isso seja um legado para as futuras gerações. Então, eu recusei venda e fiz essa doação para essa mostra permanente. Sim. Inclusive, eu já pude ver de perto e realmente as obras são muito bonitas e vale a pena deixar aqui algumas fotos na edição para que as pessoas tenham esse contato com essa obra. Então, me mande as fotos delas que eu vou colocar aqui. E outra coisa também, que a gente está falando, né? Você enquanto um turista aqui de Governador Valadares, e falando em turismo, né? Eu acho que eu me lembro muito a relação do seu trabalho, Aline, com o turismo, porque eu vejo que você retrata muito o voo livre, por exemplo, além de outros pontos importantes da cidade. Tem alguma, agora assim, curiosidade, né, para entender, o turismo, de alguma forma, quando tem campeonato de voo livre aqui na cidade, né, na Ibituruna, o turismo, ele tem impacto sobre os seus trabalhos de alguma forma? Como que é essa relação para você? Olha, por volta do 2015, mais ou menos, eu subia, teve um campeonato de voo livre, né? Então eu subia, eu consegui... A história foi assim, eu já tinha algumas fotos, né, na internet, e aí uma participante de voo livre, ela estava vindo para Valadares participar do campeonato e ela queria alguma lembrança da cidade.
e ela me achou. Aí ela foi lá em casa e tal, né? E comprou um macacão, um bodyzinho pra criança dela. E aí ela falou assim, por que você não sobe, Bituruna? Aí eu falei assim, não é tão simples assim, né? Não é que eu posso ir lá, subir, né? Bituruna, não é assim. Aí ela falou assim, não, beleza, eu vou conversar com o presidente da Associação do Voo Livre. Associação não, da Federação do Voo Livre. Aí, beleza. Então, ela fez essa ponte, né? E aí, o pessoal do campeonato entrou em contato comigo e tal. E falou assim, Aline, eu fiquei sabendo do seu trabalho, pode subir. Aí, perguntou se eu tinha, né? A barraca, as coisas. E beleza. Então, a partir daí, eu comecei a subir. Tinha barraca, tinha mesa, tinha tudo. E a partir daí, então, eu subi e participei de alguns campeonatos. Um campeonato brasileiro, teve um mundial que teve 200 e tantos pilotos aqui na cidade. Não sei quantos países, só sei que a Inglaterra já levou lembrança de souvenir de Valadares, Estados Unidos, Japão teve aqui, levaram... tem o chaveirinho de coco, casca de coco, e aí eu escrevo Governador Valadares com um pirógrafo, né? Porque o coco, quando você recorta ele, parte, como ele já é redondinho assim, aí quando você recorta, ele imita a vela do paraglider. Então, assim, aí era o chaveiro que imitava, que era coco, a casca aquela parte marrom do coco, né? É uma casca. E eu escrevi Governador Valadares, Brasil e tal. As japonesas levou um tanto de chaveiro. Então, assim, a satisfação de vir o pessoal de fora e levar um pedacinho da cidade, isso aí é o objetivo alcançado. Tá, vendi camisa, boné, né? E aí, então, assim, praticamente todos os países que passaram por aqui e eu consegui subir, né? As pessoas me autorizaram para subir e tudo, eles levavam. Isso é gratificante. É gratificante ver uma pessoa do lado do campeonato passando, vestindo sua camisa. Não é vestindo a minha camisa, é a camisa. Mas assim, olha, comprou, vai levar Governador Valadares no peito. Entendeu? Vai levar para o mundo, né? Vai levar porque são mundo. Pessoas de vários países levando seu trabalho para lá. Isso. Né? E é isso que eu falo, que assim, mudou a gestão e tudo. Então, assim, hoje não é tão simples assim eu subir. Subir? Não é todos os eventos que a gente consegue participar, mesmo eu participando de uma associação, que isso foi importante. Participar de uma associação é importante. Está dizendo na associação Ponto de Artes e Sabores. Mas, assim, alguns eventos aqui embaixo, né? Lá na Praça dos Pioneiros e algumas coisas, algumas outras feiras a gente participa. Tem algumas atividades, como corrida, algumas, assim, ainda a gente não é convidado. Inclusive, já até escutei. Mas isso não é público para vocês. Aí eu falei assim, poxa, não é público pra gente é artesão. Eu tenho lembrança de Valadares e outra. Quem está vindo de fora, qualquer artesanato é uma lembrança de Governador Valadares. São movimentos culturais. Eu me considero cidadão do mundo. E todos os lugares que eu viajo, eu trago um ímã de geladeira. Então eu tenho um espaço lá que são, né, o meu cantinho do mundo. Nessas vindas para Valadares, eu sempre procurei um lugar que eu tivesse alguma lembrança de Valadares. Até então, eu não encontrei. E agora eu sei que você produz e tem esse... Então, percebe? Sim. Vindo para cá, eu não tenho. Muita gente quer uma lembrança de onde passou, né? Isso é muito comum. Quando eu comecei, já escutei o nãos. Já escutei, você não vai vender. Aqui em Valadares não tem turista. Valadares não é uma cidade turística. E aí eu peguei minha caixinha, coloquei alguns objetos, fui lá no aeroporto. E aí eu conversei com a pessoa lá. Eu falei assim, eu tenho umas lembranças aqui de Valadares, você não quer olhar? De repente você coloca aí para vender. Não quero olhar, não.
Quando eu virei, olhei pra cara e quando eu virei, aí tinha não sei se ele era comissário de bordo ou era piloto e tal, tava todo uniformizado. Ele falou assim, você tem imã de geladeira? Eu falei assim, tenho. Porque eu nunca acho nada de Valadares e eu sou colecionador de imã. Aí na hora eu peguei o imã de geladeira e falei assim, aqui o imã de geladeira. Aí eu falei assim, quanto que é? Eu falei o valor, beleza. Vendi o imã de geladeira ali no aeroporto, sem muita coisa, beleza, e saí. Então, assim, alguns nãos, eu entendo assim, a pessoa realmente não entendeu a propósito, sabe? De divulgação mesmo da cidade. Da gente levar um pedacinho. Por que fala tanto nas outras cidades? Por que fala tanto no Rio de Janeiro? Por que fala tanto em São Paulo? Por que não falar de Governador Valadares? Por quê? Né? Porque é uma cidade mineira, porque é uma cidade no interior, porque tem buraco, porque tem isso, porque tem aquilo. Né? E por quê? Por que não divulgar a cidade? Aí, porque a vivência, né, o que eu escuto muito, os turistas têm que chegar aqui em Governador Valadares e ter a vivência de subir Ibituruna, a vivência de participar, de passear pelo mercado municipal, a vivência disso, a vivência daquilo. Ótimo, beleza, concordo. Aí a pessoa vem aqui na cidade, faz a vivência, e aí ela passa lá na associação, na nossa lojinha, e leva um imã de geladeira. Ela vai chegar na casa dela, colocar um imã de geladeira na porta da geladeira, e no momento que ela estiver na cozinha e ela olhar o imã de geladeira, ela vai lembrar dessa vivência. Se ela não vê nada, essa vivência vai passar e ela vai esquecer. Não tem nada marcando, nada lembrando ela dessa vivência. Eu tenho a caneca aqui que eu chamo ela de caneca postal. Ela é a foto da Ibituruna e atrás tem toda a história, toda não, né? Mas tem o que é, né? A nossa montanha, o que é Ibituruna. Que legal. Então ela tem que é 1.123 metros, 1.000 metros, Levanta né? ela aqui, ó, um pouco. Isso. Perfeito. O que é visto é lembrado. Entendeu? De toda a vivência que a pessoa passou aqui, da recomendação de alguém de uma visita, de chegar aqui e falar assim, que cidade é essa? Governador Valadares, passa, vai lá. Né? É perto da cidade tal. Então, assim, eu acredito muito nisso. E é o que eu procuro defender, sabe? Muito interessante. Participo de grupos de turismo, porque esse é o meu foco, esse é o meu público-alvo. Sim. É o turista. Pessoas daqui da cidade que vai para outro lugar, ou se vai para os Estados Unidos, que eu tenho muitos clientes daqui da cidade, que vai visitar algum parente, algum amigo fora, né, do Brasil, e então ele vai levar, ou então alguém que está vindo de fora, veio aqui, conhece, sabe lá da nossa loja, e passa lá, leva para ele, leva para algum amigo, né, de fora. Então, assim, esse é meu público-alvo, que me dá um retorno, que me dá força realmente para divulgar, para continuar, né, com esse trabalho, que hoje não é o meu trabalho principal, né, minha atividade renda principal. Complementar. Hoje é uma renda complementar. E meu ateliê, eu trabalhava só no ateliê. E além desses produtos, né, voltados para Governador Valadares, eu fazia personalizados também. E aí eu acabei passando, né, num processo seletivo na universidade, né, lá na Univale. Hoje eu sou designer lá no setor de comunicação. Então hoje o ateliê ele faz lembrança de Valadares. Então não dá para mim fazer muita coisa, né? Que eu tenho que repor estoque, né? Tem as nossas atividades também lá na associação. E então, mas o ateliê hoje é mais voltado para o souvenir. Ai, que bacana. E essa relação forte, né, com essa identidade da cultura da cidade e essa defesa também, essa relação forte com o turismo, isso tudo traz muito deixa claro as inspirações. Inclusive, deixou claro suas inspirações, Marcos deixou claro as inspirações da Aline em relação
a relação com a cidade, a crítica, a valorização, porque dá para trabalhar vários temas, né? E a gente, assim, falando de inspiração, deu para aprofundar, entender bem. E agora falando em técnica e aprendizado da técnica. Marcos, você estudou arte formalmente, né? E teve algum momento em que, além do estudo formal, também teve práticas autodidatas em relação à produção de arte? E como que você define sua técnica hoje, seu estilo? Né? Então, um pouco de como foi esse aprendizado formal ou informal, se teve, e o estilo que como que você se encontrou? A arte, ela não se ensina e nem se aprende. A arte se educa. Então, o tempo que é possível passar numa academia, então nós vamos aprender a técnica. Agora, a prática é o cotidiano. Então, como vários segmentos, a prática é que leva à perfeição. O idioma, se nós não praticarmos, nós não vamos conseguir falar. A pintura, então, e os demais segmentos. Então, a técnica da minha arte, ela é fruto do momento, os lugares que eu estou, os lugares que eu passo, e aquele momento, a sensação, a impressão que eu tenho do lugar, um momento específico, aquilo eu consigo captar, ou por foto, ou fica na memória. E aí, estando no ateliê, no espaço, então, eu vou tentar reproduzir aquele momento. Então, quando eu estou para reproduzir, então eu gosto muito de bossa nova, então eu coloco bossa nova e gosto de pintar, né, ouvindo bossa nova, e as minhas pinceladas, elas variam um pouco entre o impressionismo e o realismo, né? Então, eu estou nesses dois segmentos. Então, é o momento que vai determinar assim, a produção. Ou quando é alguma obra específica, que alguém pede um tema específico, então ele é focado para um momento. Por exemplo, a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Mackenzie, ela completou 100 anos. É uma das mais antigas do país. Então, eu participei de uma exposição e eu pintei os prédios históricos, que não existem mais. Então, Foi uma série. Exato, foi uma série. Foram 10 telas, né? Então, eu fiz uma pesquisa bibliográfica dos prédios históricos e reproduzi esses. E foi uma série monocromática. E apenas as duas telas, que eram telas do cotidiano, então elas apareceram com cores. Olha, que interessante. Apareceram com cores, né? E essa exposição ficou lá para a universidade, né? Em homenagem aos 100 anos da universidade. Então, foi uma série específica. As outras são frutos das viagens, dos momentos. Então, assim, pinceladas despojadas, sem a pretensão, né, de definir assim, um academicismo clássico, né? Uhum. Algo assim, livre. E você hoje está trabalhando no óleo, na acrílica? Qual técnica em relação Atualmente eu estou com acrílico. Pintei muito óleo, né? E estou mais com acrílico, dada assim as possibilidades, né? A tinta óleo demora mais tempo para secar e Sim. até a produção. O acrílico são pinceladas rápidas, Uhum. né? E isso faz com que a impressão ela vai ficar. Sim. Eu penso que a pintura a óleo, às vezes a gente fica alisando muito e perde o que a gente queria transmitir. A pincelada acrílico, você lança a pincelada e ela já secou e não tem mais como mexer, fica ali. Embora tenha obras que você começa a brigar, né? Você tem um projeto, eu quero fazer isso, e ela acaba tomando outro rumo, né? Mas isso é parte do processo criativo, né? Então eu estou mais com óleo, né? Mais trabalhando assim com textura, né? Mais nessa linha impressionista. Perfeito, muito bom saber mais da sua técnica. São telas realmente bem marcantes e com um estilo, né, bem definido, assim. A gente consegue perceber pelas cores, pelos traços. E essa tela, inclusive, que está aqui atrás, que está aparecendo aí na tela,
Quem estiver escutando no Spotify pode ver lá no contandocores.com também. Muita textura, né? Muito linda, muito bonita. Em relação à técnica também, Aline, hoje, quais são os conhecimentos que você precisou empregar, buscar, aprender e os materiais que você trabalha, né? E esse conhecimento foi através de cursos, foi mais autodidata, você foi buscando por conta própria? Fala um pouco pra gente. Quando eu fiz o curso, né, de design gráfico, então, assim, eu tive aula de desenho, composição de cores, composição de elementos, né, também. Então, teve xilogravura com pimenta. Teve xilogravura com pimenta, desenho com Edileila, né, que também já teve aqui. Então, assim, eu gostei demais, assim, do curso, porque ele trouxe essa vasta ensinamentos de técnicas, né? E principalmente essa parte de composição, que eu consigo trazer, né, para minhas peças. A fotografia, né, também, e algumas coisas, assim, que eu fui pesquisei na internet, vendo vídeos, né, como o trabalho mesmo na madeira, o que passa, né, um óleo mineral para cuidar da peça, por exemplo, de uma tábua de carne, né, ao próprio maçarico para dar esse efeito de queimado, né, questão de lixar, questão de corte, então, assim, quais são as tintas, né, que eu vou usar, tudo. Eu faço um projeto, né, e eu faço um piloto, uma peça piloto. Beleza. Às vezes, o desconhecido, igual você falou, que às vezes tá na cabeça um tipo de peça e na hora que vai fazer, eu assim, opa, né? É diferente, ficou melhor, ficou bacana, né? E a parte da sublimação é uma técnica de impressão, né? Que eu faço em canecas. E esse teve também uma parte na universidade, mas foi ali. Fazendo caneca errado, depois ia lá, consertava de novo, né? Mas é a prática Sim. Que vai ajustando. Perfeito. Realmente praticar para o artista, né, é essencial e indispensável. Sem medo de errar, Sim. Sem medo de gastar material. Não tem como. E assim, pra gente, então, porque o nosso tempo, infelizmente, ele está um pouco corrido hoje, a gente já está chegando no final. Só que tem uma última pergunta que eu acho que vai ser muito importante, né, para quem está escutando, principalmente para quem quer trabalhar com arte. Para essas pessoas que querem ou entrar na pintura ou no artesanato, o que vocês têm a dizer sobre isso de viver fazendo arte ou viver de arte, ela como renda complementar, principal, enfim, a importância disso e qual dica para quem quer começar nessa área? Eu diria que o público do Brasil não tem assim a cultura da arte. Infelizmente, né, viver da arte é só depois de um período que o seu nome já é conhecido, você já participou de várias bienais, eventos, então você se torna conhecido. Então, alguns, não pela arte, mas pelo nome do artista, ele quer uma obra do artista. Então, essa é uma dificuldade. Então, para quem vai começar e pensar, não, eu vou começar a viver da arte, chega a ser uma utopia. Então, sempre você tem que ter algo como primeira fonte de renda, e aí, como hobby, como uma segunda possibilidade, você começa a pintar. Se chegar o momento de poder emancipar-se e viver da arte, isso é o ideal. Mas o real não é isso. Né? O ideal é que pudesse, né, se viver da arte, mas isso é uma trajetória. Ter alguma coisa Exato. Ali enquanto Exato. Você não pode viver Exato. Somente da arte. Então, é algo assim... É um conflito, né? Um conflito. Quem mexe com arte, se pudesse, ficaria 24 horas produzindo arte.
mas existem outras necessidades que nós temos que nos ater a essas necessidades. Então, a arte ela acaba entrando como aquele momento de libertação, né? Quando a gente sai da rotina, da agenda semanal e pode dedicar-se a alguns momentos do dia ou do tempo para a arte, isso é extremamente libertador. E acontece que essa produção acaba interessando alguém e você acaba vendendo, né? Às vezes a pretensão primeira, né, não é essa, né, mas se acontecer, isso é fantástico. Você já teve, acho que, uma experiência de vender no exterior? Sim. O tempo que eu estive um período nos Estados Unidos, fui estudar e eu produzi algumas telas e vendi, né? Legal. Porque, como eu havia dito, eu pinto o momento que eu vivo. Sim. Então, eu pintei lugares, situações e elas foram vendidas lá, né? Foi produzida lá e ficou lá. Que bacana. Perfeito. E assim, para você, então, Aline, essa relação da arte, a indicação, o que você tem a dizer para as pessoas que querem fazer artesanato como hobby e também querem ter aquilo ali como uma renda complementar e almeja algum dia trabalhar com aquilo ali? O que você indica, o que você tem a dizer sobre o viver fazendo arte? Primeiro que não tenha medo, vai, dá o primeiro passo. A arte ela é ampla, então assim, é dança, canto, a arte plástica, é o próprio artesanato, é o teatro. Eu comecei a entrar no ramo da arte através do teatro. Eu era muito tímida e começou a me incomodar isso, eu sentia um incômodo de não conseguir me expressar. Ia apresentar um trabalho na escola, aquela dificuldade toda. E aí, minha mãe viu uma propaganda, né, de uma escola de teatro aqui em Valadares, da Fabiano Torres, mas com a Nasa Amaral, né. E aí eu fui fazer aula de teatro e assim, abriu as portas, assim, né, pra mim. E então, comece a fazer. Às vezes, você é tão tímida que realmente é difícil, sabe? Dá aquele friozinho na barriga e tal, mas faz. Se você tem alguma destreza manual, que às vezes, né, que eu escuto, mas eu tenho as 2 mãos canhotas, né? Então, assim, no artesanato não dá, mas faz outra coisa, né? Aí, isso alivia. A arte, realmente, ela salva vidas. Ela realmente abre portas. Às vezes, você está muito, muito dentro de casa. Ela te salva, ela te liberta, né? Você vai encontrar várias pessoas. Na associação, a gente tem pessoas que produzem muito pouco, mas você nota a satisfação de estar reunido, de estar lá conversando nas nossas reuniões. Então, assim, o quanto é satisfatório. Tem artesãs maravilhosas, tem uma destreza no pintar, uma destreza no bordar, mas com a idade já não tem mais facilidade, a mão já não consegue, não tem firmeza e tudo. A gente falou assim, se a senhora quiser, pode, né, sair da associação. Deus me livre, não vou sair da associação, isso aqui é meu norte, sabe? Então, assim, é estar junto com as pessoas. Hoje o mundo é muito digital, hoje o mundo é muito solitário, né? Às vezes você está falando lá no celular, você tem a ideia que é para um monte de pessoas, mas na verdade você está sozinho, né? E você faz uma tela, você está num curso, né, de pintura. E aí você escuta, está numa exposição, né? Eu sou avaliadora da Bienal, daqui de Valadares. E a gente vê tantas técnicas, tantas obras de arte, né? A gente vê algumas que as pessoas já estão mais com toda destreza, outros estão começando agora, mas estão lá fazendo, né? Isso é muito bom. É o que eu falo, vai.
Sai de casa, vai para um cursinho, vai fazer, não quer ir, liga a internet, então vai aprender lá na internet. Enfim, acho que é salva-vidas. Acho que a arte, ela está falando e eu me lembro. Sabe por que o meu Instagram é Arte Terapia? Porque estando em São Paulo, vivendo em São Paulo, eu tive síndrome do pânico. Eu fiquei me perguntando, e será que ele trabalha com terapia então, também? Eu tive síndrome do pânico e quando eu fui fazer tratamento, foi recomendado que eu pintasse. Eu disse, como assim? Aí quem me orientou disse, você pintou alguma vez? Eu disse, se eu pintei alguma vez, há muito tempo eu não pinto. Então agora, como parte do tratamento, além da medicação, você vai começar a pintar. Olha Aí eu fui para um ateliê e eu comecei, nunca mais parei. Ai, que bom, né? E aí, então, como ela foi assim, algo resgatador, fez bem para mim, aí eu comecei a pintar e coloquei esse nome, porque a proposta é ajudar pessoas. Então é por isso, eu fiquei pensando, será que ele é terapeuta também, além de artista? Ele colocou. Então foi uma experiência terapêutica. Né, foi exatamente libertadora, né? A arte, ela nos liberta também. Ai, que bom saber isso, gente, porque o intuito desse podcast é falar de arte, como ela transforma a vida das pessoas, o fazer arte, o viver fazendo arte, ou viver de arte, né? Tudo isso, assim, é importante a gente trazer, falar, e o podcast foi todo focado no artista visual e no artesão, porque muitas vezes a gente tem mais espaço na mídia, o que é super importante, tem que ter mesmo, mas às vezes a gente tem mais espaço para outras áreas que não são artes visuais, que não é o artesanato, né? Então, o foco foi justamente esses artistas para a gente trazer. E eu conheci tanta gente que eu não imaginava, assim, estando aqui na cidade, que eu iria conhecer, gente que circula aqui na cidade, fora, né, igual sua arte está no mundo todo, né? E você já levou sua arte para fora, veio de outro estado para cá, e de lá já produzia com temas de Valadares. Então, assim, os nossos artistas circulam, eles não estão só aqui, eles estão aqui nos outros estados e no mundo. Isso é realmente gratificante, conhecer pessoas como vocês. E esse é o nosso último episódio da temporada, fechando aqui com chave de ouro. Então, gente, muito obrigada pela presença, por essa participação, pelos aprendizados que vocês estão trazendo para o público. E assim, agora, para a gente fechar, é importante que as pessoas saibam onde achar vocês. Então, qual que é o Instagram, qual que é o site, tem algum lugar físico que vende as obras, né? Quais são os seus contatos aí para quem quer te achar, Marcos? Ok, o meu contato é o Instagram, né? É Arte Terapia by Marcos, depois pode colocar Vou colocar na aqui imagem. na tela. E esse ano eu farei uma exposição aqui em Valadares, já começou. Eu pintei 27 telas, uma de cada estado brasileiro. E essa exposição ela está no Museu da Cidade. Então, janeiro foram expostas 9 telas. Agora em maio serão mais 9 e em setembro serão mais 9. Completando, né, as 27 telas. Então, quem quiser ver pode ir lá. Exato. Então, agora em maio, né, no Museu da Cidade, então terá uma nova série. Então, eu pintei, né, as 5 regiões do país e uma de cada estado. E de Minas Gerais eu pintei Ouro Preto, né, que é a cara, né, de Minas Gerais, né? Perfeito. Então, os contatos aí, gente, estão aparecendo, né? Apareceram aí na tela. Vocês podem ir lá seguir, conhecer mais o trabalho. E como que encontra os seus trabalhos, Aline? O meu no Instagram, Ateliê Aline Ribeiro, GV. E na loja física, na Rua São João, na esquina, tem a nossa loja da Associação Ponto de Artes e Sabores, entre a Rua João Pinheiro e a Rua São João. Tem a policlínica na esquina de cá. Nossa loja funciona de segunda a sexta o dia inteiro. E no sábado de manhã participo de feiras, né? Vamos agora em junho começar um projeto de feiras em alguns bairros da cidade. E em alguns eventos que a gente é chamado, né, eu participo também.
Mas o certo mesmo é lá na nossa loja, no Ponto de Artes e Sabores. Perfeito. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Ai, obrigada. E nós, então, gente, fechamos essa série aqui com os nossos 2 artistas presentes. Vai lá, assiste todos os episódios no YouTube, se inscreva no canal, podcast Contando Cores, e no Spotify também você pode escutar todos os episódios, se você prefere escutar ao invés de assistir. Tá? E procure no @Kessianay, que é o meu Instagram, porque lá sai cortes também de alguns dos nossos episódios aqui, novidades de quando vai sair. Agora, fechando aqui tudo, né? Vai ter um especial aí de finalização, fazendo um review de todos os participantes que passaram por aqui. Então, fique aí aguardando que em breve vai sair também esse vídeo. Aí eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa jornada até aqui. Aproveite os episódios que estão no ar e um abraço para vocês. Projeto realizado através da Lei Paulo Gustavo, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Prefeitura de Governador Valadares, Viva Valadares, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.